Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Só a Bíblia. Nesse canal nós estudamos os temas mais simples e os mais difíceis de entender das Escrituras Sagradas. E aqui usamos somente a Bíblia como a sua própria intérprete. Se você não é inscrito no canal, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação e para você ficar ligado aí com os próximos vídeos que a gente vai estar postando aí, 2 vezes por semana. Vamos para o vídeo de hoje. A gente está fazendo a série do livro de Daniel de uma forma bem ilustrada para facilitar o aprendizado. E a gente está estudando hoje o capítulo 8. A gente vai estudar hoje o capítulo 8. A gente vai entrar nessa profecia das 2.300 tardes, que é fantástico essa profecia que você vai se aprofundar bastante na palavra de Deus. Mas vamos lá, vou fazer a recapitulação do que a gente já estudou anteriormente para que a gente possa entrar no estudo de hoje, né? Vamos lá. Então aqui... Anteriormente a gente já estudou sobre essa profecia aqui, né? Falando sobre o chifre pequeno, que ele ia fazer o que com o santuário, falou aqui no versículo 11, né? No capítulo 8. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, a gente já identificou que esse príncipe do exército aqui é Jesus. Dele, ou seja, o chifre pequeno tirou de Jesus o sacrifício diário, ou seja, Jesus está no santuário celestial, que a gente vai estudar com muito mais detalhes mais lá na frente, sobre o santuário que existe no céu. Então, o chifre pequeno tira, né, o sacrifício diário de Cristo, ou seja, Jesus está no céu intercedendo por nós, ele foi o nosso, ele é o nosso sumo sacerdote, ele aqui veio sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou seja, ele deu a própria vida, né, que era o símbolo daquele cordeirinho que era sacrificado todos os dias lá no santuário terrestre. E hoje Jesus está diante do Pai intercedendo por nós, é o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador. E o que o chifre pequeno fez? Está tirando o sacrifício que é de Cristo, né? Fazendo o quê? O que ele faz? Vamos lá. E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo, ou seja, o lugar do santuário de Deus, o santuário celestial, onde Jesus está fazendo a intercessão por nós diariamente. Quando a gente pede perdão a Deus, ele faz a intercessão. E aqui na terra o que está acontecendo? Está acontecendo que ainda está continuando, né, aquela cerimônia, no sentido do sacerdote, né, de intercessão. Está acontecendo ainda aqui na terra, sendo que Jesus é o nosso mediador. E aqui na terra o que acontece? A Igreja Católica, né, tem ensinado que a pessoa tem que ir diante do sacerdote, né, e confessar todos os seus pecados. Por mais secreto que seja, você deve fazer isso, confessar os seus pecados diante de um homem. Isso acontecia ainda aqui, ainda no santuário terrestre, né, que o pecador arrependido levava o animal e diante do sacerdote ele confessava o seu pecado com a mão na cabeça do animal, matava o animal, o sacerdote pegava o sangue desse animal e levava lá para dentro do santuário, né, e fazia todo aquele ritual lá. Então hoje o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo lá no céu, não existe mais isso aqui. Ou seja, o chifre pequeno, o que ele fez? Ele está lançando por terra a função que é de Jesus, entendeu? A função que é de Jesus lá no céu. O nosso mediador é Jesus Cristo, então não precisa de outro mediador aqui na terra. Então, se ainda continua isso aqui, esse sacrifício diário de Cristo lá no céu, né, oferecendo por nós, mostrando suas mãos furadas para o Pai, com intercessão por nós, o ser humano quer colocar ainda isso aqui na terra, sendo que não existe mais isso. Então, por isso que fala que dele, né, de Jesus, ter tirado o sacrifício diário, que a gente identificou que o chifre pequeno é o poder romano, que também é símbolo do poder papal, né, que a gente viu com muitos mais detalhes nos vídeos anteriores. E interessante que, quando a gente chega aqui no versículo 12, fala assim, ó, e o exército lhe foi entregue, falando do exército, fazendo aquela comparação lá de Lúcifer lá no céu, quando ele enganou os anjos lá no céu, né? E o exército lhe foi entregue. Aqui na terra está continuando o engano, pelo poder do chifre pequeno, continuando o engano. E esse exército aqui seria os cristãos que foram perseguidos pela igreja romana no passado. Com sacrifício diário também, né? O exército foi entregue, ou seja, os cristãos foram perseguidos com o sacrifício diário que é de Cristo. Eles estão fazendo o quê? Continuando aquele ritual de confessar o sacerdote que é um ser humano. Então isso não existe mais. Isso tem que confessar para Jesus Cristo nossos pecados. Por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. Então também o que fez? O que aquele chifre pequeno, poder papal, Roma, a igreja romana ela fez? Ela deitou por terra a verdade, né, que fala, deitou por terra a verdade. E o que é a verdade, de acordo com a Bíblia?
A verdade está aqui, ó, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, só você conferir aí na sua Bíblia. Jesus é a verdade, Deus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Então tudo isso é a verdade, né? Foi lançado por terra pelo chifre pequeno. Como que ele lança por terra? Poder romano. Lança por terra a verdade dos mandamentos. Isso já expliquei no passado, né? Já expliquei no vídeo anterior. Quando ele faz a alteração da lei de Deus, ou seja, lá existe um mandamento para não fazer imagem de escultura. O que eles fazem? Ele faz imagem de escultura e tira esse mandamento lá da lei que está no catecismo, né? Tira o mandamento de não fazer imagem de escultura e substitui por outro. E o que mais que ele alterou na lei de Deus? Alterou a lei do quarto mandamento, que fala sobre o sábado. Constantino foi lá e alterou isso. E a gente viu aqui, né, sobre Deus sentado no trono, um trono branco, e lá vai o Papa, né, sentado também num trono branco. Isso é bem contraditório, né? Isso é, como a gente viu aqui nos documentos da própria igreja, né, um Papa, né, o Papa Leão XIII, ele falou que os papas estão no lugar de Deus aqui na Terra. E isso é blasfêmia, né, que a gente viu com muito mais detalhes mais atrás. E quem sempre teve o desejo de tomar o trono de Deus foi Lúcifer, né? E a gente sabe que por ele se rebelar no céu lá, ele foi expulso de lá com a terça parte dos anjos. Mas vamos para frente. Isso aí a gente já está fazendo um resumo aqui. Agora, já que o santuário, né, está sendo violado, né, está sendo lançado por terra, esse ensinamento do santuário, que é a função de Jesus, o que acontece aqui, ó? Daniel começa, depois, aqui a gente vê no versículo 14, né? Que diz assim, ó, vamos lá, Daniel capítulo 8, versículo 14. Olha só o que aqui diz aqui, ó. Vamos lá, Daniel capítulo 8, versículo 14, tá aqui, diz assim, ó. Vamos ler a partir do versículo 13. Então a gente viu aqui, né, e deitou por terra a verdade, ou seja, o poder do chifre pequeno, o poder romano, né, deitou a verdade por terra, que é a lei de Deus, né, o ensinamento de Cristo, a função de Cristo, função Deus também, né, e os ensinamentos errados deitou a verdade por terra, assim como Lúcifer enganou os anjos lá no céu, né, e esse chifre pequeno também está trazendo esse engano aqui na terra. Depois ouvi um santo, ou seja, Daniel, ele vê um santo, ou seja, um anjo falando para outro, né? Ele fala assim, ó, depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário? Ou seja, até quando o santuário, né, seria lançado por terra, né? Até quando duraria a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Até quando, né, o santuário e o exército entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. O anjo está perguntando para o outro, até quando vai durar essa mentira, né? Porque lançou a verdade por terra. Até quando vai durar essa mentira? Que a função do santuário, que é de Jesus Cristo lá no céu, aqui na terra vai estar fazendo a mesma coisa. O anjo está querendo saber até quando isso vai durar. Até quando as verdades da lei de Deus vai ser. Por isso que fala aqui, a transgressão assoladora. Até quando a transgressão da lei de Deus vai durar? Até quando as pessoas vão estar transgredindo a lei de Deus? Até quando a função de Jesus Cristo está sendo ensinada de forma errada? Até quando? Isso é uma profecia ainda para o futuro, né? Então, até quando duraria a visão do sacrifício diário assolador, visão na qual entrega o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando os cristãos iam ser perseguidos? Até quando o povo de Deus ia ser perseguido? Aí o anjo falou assim, ó, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então o que acontece aqui? Ele dá um tempo que vai ser que a verdade ia ser lançada por terra. O anjo está explicando aqui, até 2.300 tardes e manhãs. No final dessas 2.300 tardes e manhã, as verdades seriam erguidas novamente, porque a verdade foi lançada por terra pelo chifre pequeno. Então, o período de tempo que ia durar isso, essa transgressão assoladora, né, a visão no qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados, ia durar 2.300 tardes e manhãs. Agora vamos entrar em detalhes aqui, ó. Presta atenção agora nos detalhes que a gente vai ver aqui, ó.
Então a gente já viu aqui, ó, diário, transgressão assoladora. E o que significa essa palavra aqui, ó, transgressão? Se você ir aqui em 1 João 3, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Preste atenção a ligação que está nessa palavra transgressão com a lei de Deus. E a gente viu que a lei é a verdade. E a profecia fala que a verdade foi lançada por terra. Aí, ó, deitou por terra a verdade. E a verdade é a lei de Deus, é os mandamentos de Deus, é Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus. Aí até quando vai durar que é a verdade, a lei de Deus vai ser pisada, o exército vai ser entregue, que são os cristãos que foram perseguidos, que a verdade do santuário, que é a missão de Cristo lá no céu, que a função dele é interceder por nós, e até quando essa mentira dizendo que a gente tem que confessar isso diante do homem e para o homem perdoar os nossos pecados, até quando isso vai durar? E o anjo explica até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Mas vamos lá, preste atenção agora nesses detalhes aqui, ó. Havendo eu, Daniel, tido a visão, isso depois do versículo 14, né? Depois que o anjo falou até 2.300 tardes, Daniel fala assim, ó: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante com uma aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do lago, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois essa visão, presta atenção agora nos detalhes, esta visão se refere ao tempo do fim. Presta bem atenção. Quando Gabriel vem para explicar para Daniel o significado da visão, ele está dizendo que a visão se refere ao tempo determinado do fim. O que mais que ele fala? E disse: eis que te farei saber o que é de acontecer no último tempo da ira. Preste atenção que ele está mandando uma coisa lá para o futuro, essa profecia. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. A visão da tarde e da manhã, olha a expressão aqui, ó. A visão da tarde e da manhã, ele está falando isso aqui, ó, até 2.300 tardes e manhãs. Aí o anjo diz para ele assim, ó: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distante. Dias ainda muito distante. Não era, essa profecia não era para o cumprimento na época de Daniel, mas no tempo determinado do fim. Isso seria bem distante ali da época de Daniel, não seria na época dele. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. O que Daniel não entendeu aqui? Porque quando a gente estava lendo aqui a profecia, aqui falando sobre os dois animais, o carneiro e o bode, o anjo, ele explica para ele aqui, ó, sobre o significado daquele carneiro, né? Falando que a Média e a Pérsia. E também explicou sobre a Grécia, né, que é o bode peludo, representando a Grécia. Preste atenção. Isso aqui o anjo explicou para ele. Mas o que Daniel não entendeu quando ele fala assim, ó? Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. O que Daniel não entendeu? Ele entendeu sobre o carneiro. Ele entendeu sobre o bode, porque o anjo Gabriel explicou para ele. Mas sabe o que ele não entendeu? Preste atenção que o anjo anteriormente fala assim, ó: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque isso se refere a dias ainda muito distantes. Daniel não entendeu, foi essa profecia aqui, ó, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, como Daniel não entendeu o significado das 2.300 tardes e manhãs, o que ele foi fazer? Se a gente continuar lendo ali, a gente vai ler aqui a partir do capítulo 9, vai ver que Daniel foi orar e foi estudar as profecias, né? Isso que a gente vai ver no capítulo 9. Mas vamos entender aqui o seguinte: o que significa
vamos entender o significado das 2.300 tardes. Essa expressão tarde e manhã, que a gente está vendo aqui, quando o anjo fala assim, até 2.300 tardes e manhãs, o que significa essa expressão tarde e manhã? Se você for em Gênesis, capítulo 1, versículo 5, versículo 8, 13, 19, 23 e 31, essa expressão tarde e manhã está se referindo a um dia de 24 horas. A parte tarde significa a parte escura do dia de 24 horas, né? A parte escura, que é a noite. E a parte manhã é a parte clara do dia. Então, juntando as duas coisas, a parte escura e a parte clara, é o dia de 24 horas. Tarde e manhã, essa expressão está aqui, nesses versículos aqui, ó. A expressão tarde e manhã significa um dia de 24 horas, certo? Vamos para frente. Se um dia, se essa tarde e manhã representa um dia, quando se trata de profecias, o que um dia representa? Vamos aqui nesses dois textos aqui, ó. A gente já estudou isso anteriormente, mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 2.300 tardes, né? Tarde de manhã representa 2.300 dias. Se tarde de manhã é um dia, 2.300 dias. Mas em profecia, um dia equivale a quanto tempo? Números 14, versículo 34. Então estamos aqui no livro de Números, capítulo 14, versículo 34, que diz assim, ó. Porque os amalequitas e os cananeus... Perdão, é aqui mais em cima aqui, ó. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e terei experiência do meu desagrado. Vamos mais um versículo, está em Ezequiel 4, versículo 7. Ezequiel, capítulo 4, versículo 7, que diz assim, ó. 40 dias te deis cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. Em profecia, um dia equivale a um ano. Então, se tarde e manhã representa um dia, então essas 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. Mas em profecia, um dia equivale a um ano. Então, 2.300 dias equivale a 2.300 anos. Quando se dá o início da contagem dos 2.300 anos? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo, irmãos. A gente vai ver com muito mais detalhes. Se a profecia fala quanto tempo que duraria a transgressão assoladora, ou seja, quanto tempo as pessoas vão estar transgredindo a lei de Deus, quanto tempo a visão do santuário vai ser lançada por terra, quanto tempo a verdade de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da palavra de Deus, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, até quando vai durar? Até 2.300 tardes e manhã. Se vai durar só esse período de tempo, o que vai acontecer no final desse período de tempo? As verdades vai ser levantada novamente. Se vai ser lançada a verdade por terra e vai durar esse tanto de tempo, no final desse período de tempo, 2.300 tardes e manhãs, que a gente já entendeu que é 2.300 anos, as verdades vai ser erguida novamente. Agora, quando que se dá o início da contagem desse período de tempo? É isso que a gente vai ver no próximo capítulo, no capítulo 9. A gente vai ver com muitos detalhes quando que se dá a contagem do início dos 2.300 anos. E quando que finaliza esses 2.300 anos? A gente vai ver isso com muito detalhe no próximo vídeo. Se você não quer perder o próximo vídeo, você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se já é inscrito, não esqueça de colocar aí as notificações para o YouTube te enviar o vídeo como for postado, beleza? Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe você e sua família. Tchau, tchau.